de TSTV realizou uma entrevista exclusiva com o professor de Direito da Universidade Federal do Ceará, Felipe Braga Albuquerque, sobre uma ação na Justiça que, entre outras coisas, denuncia o uso indevido de carros oficiais de luxo por servidores públicos federais e estaduais que, segundo a legislação, não deveriam usufruir desse direito. É o dinheiro público sendo gasto indevidamente. Confira na matéria a seguir. Eu coordeno um projeto de extensão na Universidade Federal do Ceará, que o nome dele é Ação Popular, Instrumento de Controle Social dos Gestores Públicos. E, dentre as investigações que nós fizemos, uma se tratou no que se refere à utilização de veículos de luxo na administração pública dos três poderes, né? Então, nós fizemos a consulta da legislação e de alguns contratos, dentre eles os da Câmara, dos Deputados e do Senado Federal, e verificamos uma série de irregularidades, né? Eu poderia resumir a causa no seguinte aspecto: a lei, que é uma lei da década de 50, a lei 1081, ela dispõe que os veículos da administração pública serão da categoria mais econômica, tá? Porém, a lei abre a possibilidade para a aquisição de veículos de luxo para 6 autoridades, que é o presidente da República, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal e ministros de Estado. Então, somente essas 6 autoridades poderiam estar utilizando veículo de luxo. Na prática, isso é exceção, né? Na administração pública dos 3 poderes como um todo, se utiliza esse tipo de veículo. Então, com base na lei do acesso, eu requisitei à Câmara e ao Senado as informações dos contratos que envolviam veículos e descobri que os contratos exigem, né, por exemplo, no caso do Senado, que os veículos tenham banco de couro, tenham um motor acima de 200 cavalos, que tenham entrada para iPod, para iPhone, que tenha uma série de requisitos que denotam que o carro é de luxo. O carro em si, um Hyundai Azera, né, ou seja, é um carro de luxo, tá bom? Então, nós, com base nessas informações, ajuizamos uma ação na Justiça Federal do Estado de Ceará para anular esses contratos e para também pedir a proibição dessa utilização de veículo de luxo, não só na União, mas como também no Estado do Ceará. O veículo de luxo que a gente contesta na ação é o veículo para o transporte do cotidiano de qualquer outro tipo de agente público, tá? Então, por exemplo, será que um desembargador ou um secretário de Estado vai ter sua dignidade humana diminuída se ele for andar no Uno Miller, num Gol, tá certo? Será que isso vai tirar algum prejuízo a ele? Claro que não. Então, luxo para fins do direito administrativo é tudo aquilo que exorbita os limites do necessário. Não é necessário um secretário de Estado, por exemplo, ou um secretário adjunto ou um secretário executivo. No Estado de Ceará nós temos 3 autoridades secretariais. Então, os 3 utilizam, em geral, Hilux. Então, o secretário de Educação, o secretário adjunto de Educação, o secretário executivo de Educação. Então, 3 autoridades utilizando um veículo de luxo é absurdo. Então, a gente questiona essa prática no Estado de Ceará. E, especificamente nesse processo, nós anexamos a planilha de veículos de luxo no Tribunal de Justiça, que aí os desembargadores, todos eles utilizam veículos de luxo. Felipe, no caso, esse valor que é gasto desnecessariamente, né, com esses veículos de luxo, ele poderia ser aplicado em coisas que trouxessem benefícios à população? Com certeza. Aqui no estado do Ceará se falta ambulância, né? O SAMU em Fortaleza tem 27 ambulâncias, tá? Para uma região muito grande. Então, se falta dinheiro para comprar esse tipo de equipamento, tá? Então sobra dinheiro para esse tipo de privilégio para uma certa classe política, né? Ou seja, o Brasil está acostumado a enxergar essa desigualdade e não fazer nada. A população acha que isso é um benefício colonial e imperial, mas não é assim. O direito administrativo já é bem claro e caracterizado para proibir essa prática. E o Poder Judiciário tem uma resolução, mais especificadamente, do Conselho Nacional de Justiça, que é uma resolução número 83 de 2009. Ela é arbitrária também, porque ela vai regular o uso de veículo no Poder Judiciário. Enquanto que a lei outorgava a utilização de veículo de luxo só ao presidente do Supremo Tribunal Federal, a resolução estende esse benefício a todos os presidentes de Tribunal de Justiça, a todos os ministros de Tribunal Superior que não são ministros de Estado,
a todos os corregedores, mas na prática isso é estendido a todo desembargador. Todo desembargador nos tribunais de justiça que eu conheço utiliza um veículo de luxo. E a resolução é tão arbitrária que ela faz uma divisão entre veículo institucional, que é o do cotidiano, para o servidor levar papel para o interior, computador, etc., e veículo de representação, que seria tão somente para o presidente, mas na prática não é. Então a resolução diz que os veículos institucionais eles só podem ser utilizados nos dias da semana, então é proibido no final de semana, é proibido fora do expediente judiciário, é proibido para pessoas alheias à função judiciária. Então, que é o lógico do direito administrativo, só que a resolução excepciona essa proibição para os veículos de representação, ou seja, diz que presidente do Tribunal de Justiça pode usar no final de semana, pode utilizar para levar qualquer pessoa, pode utilizar para qualquer outra atribuição que não seja aquela da função pública, que é um absurdo, até improbidade isso. Foi publicado um decreto pelo ex-presidente Lula, ele também incluiu esse benefício a ex-presidentes da República, né? Então, de certo modo, ele um dia iria se beneficiar dessa medida, né? Mas ela também tira essa expressão carro de luxo, né, para colocar essa categoria institucional de representação para tentar um pouco tirar essa conotação, mas ela não foi retirada. Na prática, nós temos veículos econômicos e veículos de luxo, mas isso não é observado. Tá? Não é que eu acho que a ação, o magistrado poderia conceituar quais são os veículos de luxo. Não, isso cabe ao administrador. Se houver um excesso, tá? Isso poderia ser controlado. Mas na prática, a União já contestou o processo, o Estado de Ceará contestou também o processo, ele está em fase de julgamento, está concluído para julgamento, né? Acredito que até o final do ano seja julgado. E eles contestam dizendo que essa lei, por ser da década de 50, ela não é mais aplicável. Mas é sim aplicável. Pelo contrário, ela se coaduna muito mais com a prática, né, do que se não fosse uma linguagem jurídica não recepcionada pela Constituição. A Constituição de 88, ela exige eficiência, exige moralidade, exige economicidade. Então, essa lei tem tudo a ver e foi sim recepcionada pela Constituição. No site da Auditece, você pode acessar o conteúdo do processo na íntegra. Basta clicar no link que está na descrição desse vídeo e conferir.